Começando o nosso segundo dia de 2024, primeiro dia útil depois daquele feriadinho, com a promessa de tentar fazer bons jogos de xadrez e ver até onde a gente consegue evoluir, beleza? Quer saber mais? Vem com a gente! Sejam bem-vindos ao Senhor Peão, onde nós estamos jogando partidas aqui no chess.com para tentar aprender um pouquinho mais sobre xadrez e ver até onde a gente consegue evoluir. Pessoal, lembrando que estamos com a meta de 100 inscritos aqui no canal e esse ano vai dar, hein? Então se vocês estão gostando desse conteúdo, não se esqueçam, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e compartilha com a galera, porque isso vai ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é legal e que vale a pena enviar para mais pessoas, beleza? Sem mais enrolação, então, bora pro jogo! Beleza, galera, vamos buscar aqui mais um adversário para jogar hoje, segundo dia útil do ano, olha, primeiro dia útil do ano, de 2024. Vamos ver, estamos jogando hoje com as peças pretas aqui, ele começou com o peão da dama em D4, vamos com o peão da dama em D5 também contra o Xande Wise da Nigéria, e 1134 de rating. Lembrando, vamos ver se nesse ano conseguimos fazer bons jogos melhores que no ano passado, né? Ele seguiu desenvolvendo ali com o peão do rei em E3, nós seguimos desenvolvendo o cavalo. E aqui foi a abertura do peão da dama, aparentemente nenhuma abertura ainda conhecida, segundo o chess.com, né? Seguiu desenvolvendo o bispo, vamos também desenvolver o nosso peão aqui. Vamos já para uma ruptura de centro. Tentar aqui continuar ou recomeçar a fazer bons jogos. Beleza, vamos ameaçar o bispo dele agora aqui. Ele seguiu ameaçando o nosso cavalo. Vamos então questionar esse bispo dele primeiro. A gente captura aqui se ele capturar. Beleza, e ele segue ali agora. Vamos trazer agora aqui o nosso bispo, ameaçar a dama dele. Ele trouxe o cavalo, desenvolveu lá e vamos terminar o nosso desenvolvimento aqui com este bispo, protegendo nosso cavalo. Ele questionou o nosso bispo lá também, ok. Pode vir pra cá. Trazer de volta o nosso bispo, sair desse ataque que ele acabou de fazer aqui agora. E ele seguiu atacando aqui nosso bispo, vamos tirar ele pra cá. Avançar o peão de H, de repente. Questionou nosso cavalo. Isso era algo que poderia acontecer, né? Então tirar ele aqui por enquanto. Ok. E aqui agora a gente pode seguir com... fazer o roque. Botar o nosso rei um pouco mais em segurança aqui. Vamos ver. Ele tá jogando bem rápido aqui. Jogou já o cavalo lá. Sempre dá medo quando o nosso adversário joga rápido, porque pode ser que ele deixa tudo na preparação dele ainda e a gente não tem preparação nenhuma direito. Então sempre dá um medo a mais. Mas ele seguiu lá, a gente pode de repente pensar em começar a tentar abrir um pouco mais aqui, né? Talvez o bispo pra cá. Vou terminar de desenvolver a dama e conectar as torres. Tá. Pensar em fazer aqui. Esse aqui não dá, não dá uma boa pra gente não, esse aqui. Aqui. Lá talvez. Vamos pensar aqui o que a gente pode fazer, né? Trazer avançar nossa dama. Cravar mais ou menos o cavalo dele, ou oferecer, se ele tirar o cavalo, oferecer talvez uma troca ali. Também já pensar, de repente, avançar este cavalo aqui, ameaçando a torre e o cavalo. Se ele capturar, a gente captura com um garfo entre a torre e o rei. Mas ainda não é o... Pode pular aqui, tá tudo certo, ele pode pular aqui. Aqui é um pouquinho mais chato, tá defendido pela dama, ele pode pular aqui. Também não traz mais muito avanço para ele.
Eu vou tirar então aqui, proteger. Proteger mais ou menos, né? Oferecer uma troca aqui. Vamos ver se ele vai querer trocar. Depois a gente avança com a torre e traz a outra torre daí para uma coluna aberta aqui. Criar um ponto também de ruptura aqui para o nosso rei conseguir escapar, né? Pra gente não sofrer com possibilidade de cheque na fileira do fundo aí. Beleza, ele avançou lá, eu vou propor essa troca de cavalos. A gente captura com cheque aqui. Ele foi pra lá. Beleza. Vamos começar a pensar em abrir aqui um pouquinho. Deve capturar aqui, abre um pouco mais esse. Deve capturar com peão de C, né? Se ele capturar com peão de A, a gente captura a torre. Então não faz nenhum sentido ele fazer isso aqui. Agora a gente poderia... Como colocar esse bispo aqui também, né? Beleza, captura ali com peão de C. Deixa eu capturar aqui, ele captura de volta. A gente não tem mais muita alternativa aqui nesse, né? Beleza. Vou seguir aqui, tentar abrir um pouquinho mais, dar um pouco mais de liberdade para minha torre também. Ele pode avançar aqui agora, né? Quase prender meu bispo. Talvez fazer esse movimento aqui, trazer o bispo para F5, depois o bispo ali para G4, ameaçando a dama dele. Deixar o bispo um pouco mais ativo. Aqui a gente já liberou uma carta de fuga para o rei. Tá, ele seguiu jogando com a dama dele. Pra cá, a gente pode vir pra cá agora. Tem lá também. Por enquanto eu vou abrir aqui então. A gente vai fazer essas aberturas, beleza? Se a gente capturar, sacrificar o nosso bispo, ele captura de volta, a gente avança com a torre aqui e ganha o rei dele, né? Vamos ver. Aqui, porque a dama dele vai estar cravada, vai ser obrigado a capturar. Então aqui, por enquanto, tá tudo certo. Aqui ele pode trazer... Ok, nem pegou lá. Nem quis. Mas agora ele pode trazer essa outra torre dele aqui, né? E daí a gente tá preso com a nossa dama. A gente pode vir aqui. Talvez propor algumas trocas. Vou continuar capturando aqui. Por enquanto com 2 peões a mais, beleza? Ou a gente pode trazer... Vamos ver aqui. Cheque. E dele pode fugir. Vou capturar aqui com a torre. Se a gente conseguir chegar com a torre aqui em F... Ah, ele protegeu, beleza. Tá, ele protegeu lá. A gente pode oferecer uma troca de torres ali. Vamos trocar, tentar simplificar um pouquinho mais. A gente está com um pouco de material a mais aqui. Agora está igual, na verdade. Não tem mais material a mais, não. Está tudo igual por causa dos peões, né? Começar a avançar os nossos peões aqui. Esse peão está passado, a gente tem 2 peões passados aqui, 3 peões passados. Esse aqui está fraco, mas ok. Tá. Ameaçou aqui, né? Vou trocar as damas. Por enquanto. Seguir avançando nosso peão, tentar forçar esse avanço desse peão aqui, tirar o rei também, colocar o rei um pouco mais pro jogo agora. Nosso rei tá cortado por enquanto. Cheque. Cheque. Ai, que o cavalo dele tá protegendo. Tá.
Trazer um pouco mais pra cá. Vai capturar de volta aqui, né? A gente dá um cheque. Tá. Por enquanto a gente consegue proteger esse peão. A gente pode dar um cheque agora aqui também pra afastar um pouco mais o rei. O rei dele tá cortado, né? O rei dele pode vir pra cá. Ameaçou a nossa torre ali. Beleza. Tá, aqui a gente ganha um cavalo, né? Cheque. Ele vai ter que fugir ainda, a gente consegue ganhar um cavalo aqui. Ele tá com um ponto de material a mais que a gente. Passou lá, a gente captura o cavalo, ele deve capturar agora aqui esse peão, beleza. A gente pode começar a trazer o nosso rei um pouco mais pro jogo aqui também. Tentar fazer alguns movimentos aí diferentes. Trazer pra cá, de repente. Tentar fazer uma troca aqui, né? A gente tem que voltar de repente com a nossa torre pra proteger ali. Apertadinho esse final de jogo contra o Xande Wise aqui. Ele acabou protegendo lá, a gente vem pra cá agora pra proteger esse peão também. O avanço desse peão, né? Então a gente pode dar esse cheque também aqui. Pressionar um pouco mais o bispo dele. Só que cheque não leva a nada, né? O rei dele pode simplesmente vir pra cá ou pra cá. Os dois estão salvos ali. Aqui ele captura com cheque, hein? Vamos fazer assim, cheque. Qualquer coisa a gente oferece uma troca aqui. Protege aqui por enquanto. Tentar avançar com o nosso outro peão também. Avançar aqui a gente está capturando, avançar aqui a gente está capturando. Por enquanto está protegendo. Vai começar a disparar com o nosso peão aqui. Vamos ver, cheque. Cheque. Tá. A gente vai pra cá, ele volta lá com cheque de novo. A gente não tem muito avanço aqui, na verdade. A gente perder esse bispo também não é uma boa. E se ele vai pra cá, ele avança, a gente não tem mais muito como parar ele, né? Essa torre aqui também. Cheque, ele volta. Não sei analisar se a gente tá melhor ou não aqui na partida. A gente tá com um ponto, um peão a mais de material. Se a gente avançar nosso peão, ele avança pra cá. A gente continua tendo essas possibilidades de cheque aqui, né? Cheque. Ele volta, cheque. Aqui talvez um empate, a gente se contentar com um empate. O empate não dá nenhum ponto, a gente não perde também, né? Tentar ir pra cá, o peão dele tá mais ali. A gente tá meio sem tempo. Vamos ver aqui, cheque. A gente vai pra cá. Vamos ver aqui agora, cheque. Ele tá cortado aqui, vai poder vir pra cá ou pra cá. E depois disso aí? A gente não tem muito o que fazer, né? Acho que vamos empatar aqui mesmo. Beleza, ele não quis empatar. Não quis ir pra repetição ali.
Vamos pra cá então, ele deve avançar pra cá, cheque. Cheque. Vem pra cá agora. Cheque. Tá difícil aqui. Acho que não tem muita alternativa na real aqui, né? Voltar pra cá. Vai setear pra cá. A gente acaba perdendo ali. Ah, perdemos no tempo ainda. Putz. Deveria ter empatado, mas acabamos perdendo no tempo aí. Com isso voltamos aí para 1120. Bora para revisão para ver se foi qual que foi a precisão, para ver se foi bom ou ruim, né? Não tenho nem ideia, vamos ver como é que foi então. Beleza, galera, vamos começar aqui a nossa revisão da partida. Jogamos com 67,3% de precisão. Não foi uma boa precisão, acabamos aí perdendo no tempo também. Nosso adversário jogou com 72,2% de precisão. Não cometemos nenhuma gafe, tivemos uma chance perdida, 5 erros e cometemos 10 imprecisões aqui, 15 dos melhores lances e um lance excelente. Nosso adversário cometeu uma gafe, teve 2 chances perdidas, 4 erros, fez 23 dos melhores lances e um lance excelente também. Analisando o gráfico aqui, foi uma partida bem disputada. Durante algum tempo aqui a gente teve um pouquinho de vantagem, foi bem disputada, ele teve uma vantagem maior, a gente conseguiu voltar ali para deixar o jogo meio empatado. E no final a gente deve ter cometido um erro aqui, que acabou deixando ele em uma vantagem bem grande e acabou vencendo a gente, ele vencendo no tempo, já estava com uma vantagem bem maior também. Analisando aqui a força estimada para essa partida, jogamos para 1050, então um pouquinho abaixo do nosso rating aí. Nosso adversário jogou para 1150, bem no rating dele ali, ou bem próximo do rating dele. Nossa abertura foi com 88,9% de precisão, o meio de jogo com 53,6% e o final de jogo com 80% de precisão. O final de jogo não foi tão ruim, a abertura foi mais ou menos, o meio de jogo poderia ter sido bem melhor. O nosso adversário jogou uma abertura aí com 78,6% de precisão, um meio de jogo com 59,1% e um final de jogo com 92,8% de precisão. Então foi um excelente final de jogo aí para ele, uma partida que teve 50 lances e acabou perdendo no tempo, né? Acabamos perdendo no tempo aí. Vamos no lance aqui rapidinho, só para ver como é que foi. Ele começou com o peão da dama ali em D4, a gente seguiu com o peão da dama em D5. Ele desenvolveu ali o peão do rei em E13 e a gente desenvolveu o nosso cavalo. Aqui já foi um lance bom, não foi o melhor, segundo os computadores. Melhor avançar aqui com o peão do rei em E6 também. Ele seguiu desenvolvendo ali o peão da coluna C dele para C13, a gente desenvolveu o nosso cavalo. Ele desenvolveu o bispo e a gente desenvolveu o nosso peão central aqui com uma ideia de uma ruptura. Ele avançou o peão de F dele e a gente avançou aqui o nosso peão de E, dominando um pouquinho mais as casas centrais, já ganhando um tempo também sobre esse bispo dele, que ele recuou. A gente só questionou o bispo dele, ele trocou então o nosso cavalo pelo bispo e a gente conseguiu aqui. Nesse momento a gente estava com um pouquinho de vantagem, provavelmente por ter esse bispo aqui a mais. Não tenho certeza que o computador considera aqui, mas até porque a gente está com peões dobrados também aqui na coluna C, mas a gente está com um pontinho de vantagem segundo as avaliações dos computadores. Ele seguiu desenvolvendo ali o peão da coluna B dele para B4, a gente seguiu desenvolvendo o nosso bispo aqui. Com um tempo sobre a dama, nosso bispo está protegido pelo cavalo e ele desenvolveu o cavalo dele ali para proteger a dama dele. A gente seguiu desenvolvendo nosso outro bispo, possibilitando já um roque. Segundo os computadores, a gente deveria ter feito uma jogada um pouquinho mais ativa aqui, já pensando em avançar o nosso peão da casa de H7 para proteger o nosso bispo, de repente dar algumas outras alternativas ali. Ele desenvolveu o peão em H3 dele, questionando o nosso bispo. A gente recuou o bispo para a casa de H5. Segundo os computadores, melhor seria ter recuado aqui para a casa de F5. E aqui já dá uma diferença bem grande. Nossa imprecisão aqui dá uma vantagem para a gente de 0,36. Voltando o bispo para outra casa ali, para F5, já daria uma vantagem de 1,17 pontos para a gente. Ele seguiu desenvolvendo o peão dele, então questionando o nosso bispo. A gente recuou um pouquinho mais. E aqui, segundo os computadores, a melhor jogada seria ter capturado aquele peão com o nosso cavalo, de repente feito algumas trocas aqui e manter essa pressão para cima do cavalo dele e para a dama dele também. A gente não fez isso, acabou recuando ali então. Ele seguiu desenvolvendo o peão dele, questionando o nosso cavalo. A gente tirou o nosso cavalo aqui e ele seguiu ali avançando com o peão em H4 dele. Toda essa ala do rei aqui já está com peões bem avançados e ele está com algumas peças que ele ainda não desenvolveu. A gente está com uma pequena vantagem aqui de 1,6 segundo os computadores. E aqui a gente fez o nosso roque colocando o rei em segurança. Segundo os computadores, melhor jogada aqui já seria a gente ter começado a avançar com o nosso bispo de casas claras, até para tirar um pouquinho de vantagem de ele não ter este bispo também e começar a botar um bispo também em algumas posições um pouco mais ativas. Aqui ele está meio preso,
não tem muito jogo para ele, né? Tá preso aqui atrás do nosso peão, tá preso atrás do nosso cavalo também, então seria mais interessante de repente a gente tentar liberar ele e dar um pouquinho mais de espaço para jogo também. A gente desenvolveu a nossa dama aqui, conectando as torres, e ele desenvolveu o cavalo dele ali também para B3. A gente seguiu desenvolvendo aqui a nossa dama ao invés do nosso bispo, trazendo a dama dele aqui, trazendo a nossa dama aqui para cravar o cavalo dele de novo, ou para propor, de repente, no futuro, uma troca de cavalos. Ele seguiu desenvolvendo outro cavalo dele aqui, e a gente desenvolveu o nosso peão da casa de A3, que estava possivelmente no futuro aqui atacado pelo cavalo, tendo algumas possibilidades ali de troca. Ele seguiu desenvolvendo ali o peão dele de A3, e aqui provavelmente ele mexeu bastante com o peão, mas ele ainda tem bastante peças não desenvolvidas. A gente seguiu o nosso cavalo aqui propondo uma troca, e aqui foi um erro, acabou deixando ele com uma vantagem de 0.5. Ele também errou aqui, então fez essa troca, e a gente capturou um cavalo dele, dando um cheque, e aqui ele tirou o rei dele, então perdeu a possibilidade de roque, e a gente tinha uma vantagem muito grande aqui de 5.31, e essa jogada dele aqui com o D faz com que ele perca uma torre, e a gente não conseguiu encontrar, aqui as jogadas corretas. Não foi esta aqui. A gente não conseguiu encontrar então aqui a jogada correta, que levaria ele a perder uma torre. O que a gente fez foi avançar o nosso peão aqui, capturar um outro peão dele, e essa vantagem que a gente tinha de 5.3 voltou ali para 1.1. Vamos até dar uma olhadinha aqui quais seriam os lances. Vou mostrar os lances aqui. Ah, olha aí, simples, não seria nada muito complicado. A gente poderia ter encontrado essa jogada aqui no jogo, né? Então seria aqui avançar com a dama com cheque. Nesse caso aqui ele é obrigado a cobrir, porque o nosso peão aqui tá impedindo a casa de fuga dele para D3, então o rei só pode andar aqui nesse caso para as casas claras, né? E ele não pode voltar ainda para E2, E1 aqui, porque está sendo coberto pela nossa dama. Então ele seria obrigado a trocar com a dama aqui, né? Impedir aqui, bloquear com a dama, e a gente capturaria uma torre e teria uma vantagem provavelmente vencedora nesse momento, né? A gente não fez isso e acabou que a nossa vantagem recuou bastante, ele capturou ele de volta. A gente ainda tinha esse tema de a gente tentar avançar ali, dar um cheque, tentar conseguir uma torre, mas não fizemos isso, e aqui a gente começou a avançar, ele recuou ali com a dama dele, então já protegendo o rei, impedindo que a nossa dama avance aqui com um cheque, com a possibilidade de repente de conseguir a torre dele também. Aqui a gente fez algumas trocas de peão, seguiu avançando com o nosso bispo. A ideia aqui até de ter avançado com o bispo e capturado ali o peão em G5, se ele capturar com o peão de F aqui, F toma G5, aí sim a gente avançaria com a dama, com a torre, aliás, para cima aqui na casa de F2, para cima da dama dele, que estaria cravada, seria obrigado a fazer uma troca, a gente conseguiria ganhar a dama dele. Não foi o que aconteceu, a gente continuou fazendo algumas trocas aqui, e aqui a gente deveria ter capturado com a dama, ao invés da torre, já com um cheque sobre o rei dele. Aqui a gente fez algumas trocas, e seguiu tentando avançar um pouquinho mais com o nosso peão ali. Acabamos que avançamos demais, o peão não está sem nenhuma proteção agora, é um alvo fácil para a torre dele, e aqui ele foi para cima desse peão de H, em H4 ali, que já está bem avançado. A gente seguiu desenvolvendo um pouquinho mais aqui, segundo os computadores, a melhor jogada seria realmente já ter começado a trazer a nossa torre um pouco mais para o jogo. A gente avançou dando um cheque, ele capturou com o rei, a gente avançou com a torre aqui com mais um cheque para cima dele, e agora sim tentamos avançar e proteger um pouquinho mais esse peão aqui que está também agora sobre o alvo da dama, né? Da torre dele. Aqui ele acabou errando, foi um erro, voltou a vantagem que ele tinha, foi a gafe dele na verdade, acabou voltando a vantagem que ele tinha ali para zerar, e aqui ele perde um cavalo se a gente fizer o lance correto, que a gente fez. Conseguimos ali então dar esse garfo entre o rei e o cavalo, a gente pegou o cavalo dele aqui, e ficamos com um pontinho de material a mais aqui, com o jogo bem parelho, né? Aqui tá igualado, 0 pontos de vantagem, ninguém tem vantagem, então tá tudo igual. Ele seguiu avançando aqui, tudo estava empatado. Seguimos avançando aqui, também dando alguns cheques. E aqui a gente foi para uma ideia de repetição. Aqui, ó, quando ele tirou o rei, então, para casa de C1, melhor se a gente já ter dado um cheque nele, obrigando ele, de repente, a recuar de volta ali para casa. Para segunda fileira, a gente acabou trazendo o bispo. E depois sim fez alguns cheques, mas isso acabou já deixando ele com vantagem. Então esse erro aqui do bispo acabou deixando ele com uma vantagem de 4.3. Aqui ele conseguiu então avançar ali, e logo mais já teria promovendo aqui para dama, e a gente não tem como impedir isso nesse momento, né? Se a gente vier com a torre aqui tentar alguma coisa, o bispo dele captura. Se a gente vier aqui agora com a torre,
A gente vai seguindo talvez uma sequência de cheques, alguma outra coisa ali, mas não tem muito mais que a gente possa fazer, a não ser aqui tentar postergar um pouquinho mais o jogo, mas a gente não conseguiu fazer isso e acabou perdendo no tempo aqui, numa indecisão nossa, né? A gente ficou bastante tempo aqui em alguns lances, eles nem mostram aqui quanto tempo a gente acabou perdendo em alguns lances, mas alguns lances a gente ficou bastante tempo e acabamos perdendo aí. Não foi uma partida muito boa, 67,3% de precisão. A gente até teve momentos de uma vantagem bem grande que a gente não soube achar o lance de novo. Já aconteceu isso em algumas outras partidas, a gente tem que melhorar e encontrar aí, esses táticos, esses lances aí pra gente conseguir não perder essas oportunidades quando o nosso adversário dá elas pra gente, e também tentar não cometer esses erros que acabam deixando o adversário em vantagem ali, e com isso acabamos recuando aí, né, perdendo 8 pontinhos, voltando a 1120. Primeiro dia útil, segundo dia do ano aí de 2024, acabou que nossa partida não foi muito boa, a gente não conseguiu a vitória que a gente queria, ou melhor ainda, um bom jogo que a gente tanto tá desejando. Beleza, galera? Por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal e a gente se vê na próxima!